Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Versículo 1, versículo 2. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Vamos fazer a leitura todos juntos neste momento, no telão. Siga e vamos numa voz bem altível. 1, 2, 3. Versículo 4 e 5, mais uma vez, todos juntos. São israelitas, pertencem à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Eles são os patriarcas. Vamos lá? Todos juntos. 1, 2, 3 neles. Eles são os patriarcas e também deles descende a Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Meus irmãos, quem trouxe Bíblia aí? Deixa eu ver. Semana passada eu chamei muita atenção sobre essa questão de ter um exemplar da Bíblia Sagrada. O cristão, o evangélico, ele sempre é conhecido por ter um exemplar da Bíblia Sagrada. Não é um tablet, não é um celular, é justamente um exemplar da Bíblia Sagrada. Se você não carrega, você não é identificado. Se você não quer ser identificado, continue sem carregar uma Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus. Você quer saber se a pessoa realmente é devota a Cristo? Não é só pela vestimenta, mas quando a pessoa abre a sua boca, o tanto de conhecimento que ela mostra que tem da Bíblia Sagrada. Pense nisso. Eu quero falar rapidamente dentro desse texto. Esse texto mostra claramente a chateação do apóstolo Paulo. Quem é o apóstolo Paulo? O maior depois de Jesus no Novo Testamento. É o que mais aparece, é o que mais escreve, é o que mais ganha almas, é o que mais estabelece igreja. É um homem a qual, na envergadura do seu conhecimento, estabeleceu muitas novidades, trazendo até hoje a luz da palavra de Deus. Deixou para nós marcos, legado,
fora de sério e que muitas das vezes nós, hoje, leigos, comparado com o apóstolo Paulo, queremos muitas das vezes, com a nossa axiologia, dizer que está certo ou errado determinadas coisas. A Bíblia não foi feita para comparação, mas a Bíblia foi feita exatamente como uma bússola, para nos levar a uma condução aos céus. Eu repito, a Bíblia não foi feita para comparação. Alguém pode repetir após mim? Ela não foi feita para comparação, ela foi feita exatamente como uma bússola. Por isso, na própria Bíblia tem um versículo que é claro, que diz: bem-aventurado aquele que não... Bem-aventurado aquele que não viu e creu, mas creu. Então é importante quando você passa a entender a Bíblia já no início da sua jornada. Qual é o início da sua jornada? Eu aceitei a Jesus. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu aceitei toda essa palavra. Não tem como fugir fora. E o apóstolo Paulo aqui mostra a sua indignação pela incredulidade de muitos, pela endureza do coração de muitos. Ele também se sente chateado, triste, e ele pensa: olha, o melhor mesmo é se eu estivesse separado de tudo isso. Então, o desejo humano, a vontade humana, ela se confronta com o desejo espiritual. É necessário que nós paramos para poder meditar. Será que o ciclo que Deus preparou para nós, ele está pronto para ser realmente estabelecido? Nós temos colocado para Deus algo que pode realmente nos levar a uma comunhão maior com Deus ou não? O quanto nós temos servido a Deus. Um dia desse eu estava perguntando, acho que se eu não estou enganado, na terça-feira, no culto dos homens, tivemos um culto de oração, e eu quero dizer para você que tivemos nós um culto maravilhoso de oração no grupo de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. É importante entender que não tem como o seu projeto caminhar, não tem como você ir à frente, não tem como sua cabeça ficar erguida, não tem como a sua família ficar erguida, não tem como se não for realmente em oração. E é tão bom orar sozinho, não é isso? É muito bom. Que é a igreja que eu falei? Orar sozinho, você tem uma liberdade maior. Quem gosta de orar sozinho aqui, levante a mão. É muito bom orar sozinho. Gente, é maravilhoso orar sozinho. Quem não gostaria de orar sozinho? Eu quero perguntar primeiro, quem gosta de orar aqui? Quem gosta de orar, levanta a mão. É isso, maravilhoso. E não é só gostar, é o efetuar dela que traz resultado, não é? Então, preste atenção, é maravilhoso estar em oração sozinho, mas é necessário estar em oração coletivamente. Pedro estava preso na prisão e a oração contínua de quem? De quem, igreja? Da igreja é que fez a diferença para que Pedro fosse movido da prisão. E ele não se moveu sozinho. Precisou de Deus dar ordem a um anjo para descer, para poder estar com ele e automaticamente tirar ele, passar por todas as fases dentro daquela prisão. Se eu não estou enganado, 4 grupos de soldados que estavam ali prendendo Pedro. Então é necessário nós termos a oração coletiva.
E todas as vezes que você ora sozinho e não tem o prazer de orar com os demais, eu quero dizer para você que em Provérbios diz que você está se isolando. E quando você se isola, você está correndo um risco grande. E o apóstolo Paulo estava dizendo quais são as palavras. Ele dizia as palavras necessárias no versículo 2. Ele dizia: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne. Ele está dizendo: ei, preste atenção, nós estamos seguindo não porque não temos diferença, nós estamos seguindo porque nós temos uma bússola sagrada, e essa bússola sagrada é que me faz caminhar, perseverar, aleluia, ser abundante, animado, aleluia, e prosseguir avante na obra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo: se eu olhar a tristeza do meu coração, eu nem lhe cumprimento. Se eu olhar a tristeza do meu coração, eu nem prego mais a palavra. Se eu olhar a tristeza que por tua causa tem causado na minha vida, eu não falo mais. Mas ele está dizendo: por mais que no íntimo eu desejo estar separado, mas tem algo maior que nos une, que é Jesus Cristo. Aleluia. O sangue libertador, o sangue de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Então respiramos, então tomamos um passo, então lemos a Bíblia, então prosseguimos. Todas as vezes que você faz a igreja sofrer, e hoje na nossa reunião de obreiros, eu acredito que foi a melhor reunião que nós já tivemos até o dia de hoje. Do conhecimento da palavra, do interesse de perguntar, do interesse de arguir, de conversar a respeito. Tivemos uma liberdade em espírito, de uma tal forma, e é isso que nos faz ser realmente igreja. E eu pude dizer que nós não somos. Quem é essa igreja que a Bíblia fala? A igreja que a Bíblia fala não é essa que os nossos olhos estão vendo. A igreja, muitos dizem: eu sou a igreja, nós somos a igreja. Aonde você viu isso na Bíblia? Você é templo do Espírito Santo quando você dá lugar para o Espírito Santo. Se você não dá lugar para o Espírito Santo, então o Espírito Santo não tem liberdade em você, então o Espírito Santo não age em você, então o Espírito Santo não se move em você. O Espírito Santo, eu só sou templo do Espírito Santo quando eu tenho a Bíblia Sagrada como bússola, como eu obedeço a Bíblia Sagrada, não porque eu quero, como diz o apóstolo Paulo, querer eu não quero, mas eu preciso. Aleluia, aleluia, aleluia.
Porque a carne deseja o erro, a carne deseja o pecado, a carne deseja sumir, a carne deseja desaparecer, a carne deseja sair do caminho, mas a Bíblia Sagrada me coloca no caminho novamente e me leva a caminhar no caminho de Deus. Tem alguém aí que consegue levantar sua mão e dizer glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ah, pastor, mas eu tenho uma falha, então deixa o Espírito Santo trabalhar nessa falha. Ah, pastor, mas eu tenho um defeito, então deixa o Espírito Santo trabalhar neste defeito, porque uma coisa é verdade: quando nós chegamos ao ponto de ser ou de se tornar templo do Espírito Santo, muitas áreas da nossa vida já foram trabalhadas antes dele entrar. Primeiro se constrói, para depois entrar dentro da construção feita. Primeiro se constrói. Oh, eu quero uma família abençoada, eu quero um esposo, uma esposa abençoada, eu quero uma conta bancária abençoada, eu quero um emprego abençoado, eu quero uma família abençoada. Mas agora a Bíblia diz: oh, crê em mim e serás livre. Oh, aleluia! 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 Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, 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 não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia, o caminho é a bússola. E eu perguntei terça-feira para os ouvintes ou para os irmãos que estavam comigo: como que é isso? Ficar sem vir à igreja, semanas, cultos, e depois achar que está em comunhão com Deus da mesma forma. Como que funciona isso? Como? Como que a sua consciência não se mexe com isso? Sua consciência, se a sua consciência não te acusa, se a sua consciência não te chama a sua atenção, quer dizer que o Espírito Santo ainda não trabalhou formando esse templo para que ele possa o quê? Habitar. Aleluia! Glória a Deus! Quando esse lugar ficou pronto para se tornar realmente o lugar da nossa adoração, nós entramos aqui, fizemos a primeira oração depois que estava pronto. Nós entramos ainda faltando várias coisas para poder fazer. Tem coisas, nós já entramos aqui, tem quantos anos que nós estamos aqui? 18 anos. 18 anos, e ainda tem coisas que quando nós entramos, que nós falamos assim: não, depois a gente faz isso aqui, já dá para entrar. É da mesma forma que o Espírito Santo faz. Isso ainda dá para aturar, porque você vai ter que trabalhar. Agora, se passa muito tempo, aquela área vai deteriorando as demais. A Bíblia diz que sem lei, sem normas, não há pecado. Se não há barreiras, se não é dito não, se não há esse convívio em entender que a hora de Deus é a hora de
Deus. Se Deus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, não esqueça, depois que você se sente aliviado do peso do pecado, do peso que está sobre os seus ombros, sabe o que nos resta? Agora continuar a construção nele, e por ele são todas as coisas. Aleluia. Tem alguém aqui que está conseguindo entender? Tem alguém aqui que está conseguindo entender? Aleluia. Eu não estou aqui por causa de A ou por causa de B. Eu estou aqui porque Cristo mora em mim. Aleluia. E quando Cristo mora no nosso coração, nós somos uma criatura renovada. Aleluia. Feita agora para a sua glória como filhos. Aleluia, recebidos como filhos. Ei, olha aqui para mim. Se há alguma coisa na sua vida está te impedindo a se tornar o templo exclusivo. O templo o quê? Exclusivo. Do Espírito Santo de Deus. Então corra, faça isso logo, se aprume, se prepare. Sabe por quê? Porque a hora é chegada, o tempo é chegado. Ei, a conta sempre chega, e quando a conta chega, é igual, acho que é Belief, né? Quando chega na sua casa querendo cobrar, Belief. Chega com a conta, já passou todas as instâncias. Eu achei engraçado que numa conversa nós falamos: mas aí se a pessoa chega e diz: mas você está indo aí, mas eu não moro aí mais. Não importa. Eles não querem saber. Quem mora vai ter que dar alguma coisa para poder pagar a conta. É lei no país. Já prestou atenção? Por causa de alguém, você vai ter que pagar com o seu bem. Porque alguém colocou seu endereço. Pode ser até sem sua autorização. Você vai ter que pagar por causa do erro de alguém. Aí eu te pergunto, é justo? É justo? Essa balança está justa? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a tristeza dele é justamente essa. Eu ensino e você não quer aprender. Passa ano e o Espírito Santo quer entrar, fazer morada, e ele vem, fica por um tempo, daí a pouco você ativa alguma coisa da sua carne, você ativa alguma coisa do seu próprio querer, da sua própria vontade, mas esquece que quem é dono agora é o Espírito Santo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, 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 aleluia. O interessante é que quando nós estávamos alugando um local, os donos chegavam, chamavam para reunião, chamavam a nossa atenção, porque eles, por mais que nós estávamos pagando, eles eram quem? Os donos. E as reuniões que eu enfrentava eram reuniões terríveis. Eles falavam coisas, chamavam atenção por alguma coisa que a igreja brasileira deixou de fazer ou fez errado aos olhos deles. Escute aqui. A partir do momento que nós compramos esse local, foram 11 meses de reforma. Terminou a reforma, teve a inauguração. Passado a inauguração, aí eu fui comunicar. Avisei. Quando eu avisei, eu trouxe ele aqui. Convidei para vir ver a casa. Quando chegou aqui, que ele começou a olhar, tudo moderno, tudo lindo, tudo limpo. Você tem uma ideia? Até chamar minhas ovelhas de canibais, eles chegaram a chamar uma vez. E eu tive que ficar calado. E aguentar. Porque na época da construção, vai ter demolição forte.
em determinadas áreas da sua vida. E você vai ter que aguentar. Você quer colocar a culpa dos seus problemas em fulano, em ciclano, na igreja que não está indo direito, do jeito que você quer. Deus estabeleceu você como servo só. Rei é Ele, mestre é Ele, aleluia, Deus é Ele, aleluia, nós somos simplesmente o quê? Servos. E o que servo faz? Serve, obedece, obedece e serve. Quando cansa de servir, estou cansado de servir, aí o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer? O quê? Obedecer. Cansei de ficar obedecendo demais. O que a gente tem que fazer? Servir. Mudou alguma coisa? É a mesma coisa. Quando aí ele olhou tudo isso aqui, gente, pensa, o queixo do homem caiu. Ele andava aqui assim. Quando chegou lá embaixo, no último lugar que ele viu quase saindo, a lanchonete, tudo novinho, imagina, hein? Se hoje é bonito, imagina lá, quando a gente mudou. Bem conservado, tá aqui, tá? Mudou muita coisa não, muito conservado, graças a Deus. Preste atenção. Olhe bem, ele foi e fez a pergunta que não queria calar. Escute, ele perguntou, como que vocês conseguiram? Como que vocês conseguiram? E eu não percebi. Eu pensei, se eu percebesse, eu tinha aumentado o aluguel. Igual Faraó. Aumentar o peso sobre esse povo. Preste atenção. Quando nós entramos no Santo dos Santos de Deus, começa a trabalhar na nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus, há uma demolição, e essa demolição dói, machuca. Negar a si mesmo machuca. Você acha que é fácil quando você vai preparar uma viagem, você preparar de uma forma que não ofenda a tua servidão na casa de Deus? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Você acha que é fácil passar por luta e dificuldades e entender que no meio daquela comunidade, por mais que o apóstolo Paulo estava dizendo, estou triste, não quero ficar, e depois entender, é este que é o propósito divino. Eu vou ficar pelo propósito divino. Isso quer dizer, Deus está quebrando você, até mesmo usando as suas dores para poder trabalhar em outras vidas. E muitas das vezes você se sente sozinho e abandonado, mas Deus está dizendo, quando eu terminar essa obra no seu interior, vai mudar de uma tal forma, de uma tal maneira, que os outros vão chegar, que conviviam com você, que entrava na sua vida, que dava palpite na sua vida, vai olhar e falar, o que aconteceu? Que muralha é essa? Tu tá durando agora, não ouve mais ninguém. Você vai dizer, eu só tenho um caminho, eu só tenho uma palavra, eu só tenho um conselho. A minha Bíblia, ela é a autoridade que move. Aleluia! Quem pode abrir a boca batendo palma, abra a boca, diga glória a Deus. Aleluia! Levanta a tua Bíblia para o alto e diga, esta palavra me conduz ao caminho certo. Muitas das vezes eu não quero, mas eu preciso fazer o que ela tem. Aleluia! Aleluia, alimentar do que ela tem, aleluia, aleluia. Tem horas que a dor bate mais forte, tem hora que a tristeza bate mais forte, tem horas que você pode sentir vontade de abandonar, mas há uma construção na sua vida, não abandona, não deixa, aleluia. Tem um hino que chega a falar, não despreze a sua cruz. Não largue a sua cruz. Aleluia. Todo que é pi
de desobediência que você deixa no seu espaço. Você está deixando o Espírito Santo abandonar a tua vida ou você está abandonando o Espírito Santo de Deus? Todo gap que você dá atenção para você mesmo. Hello? 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 Tem horas que você tem que passar a marcha, tem horas que você tem que caminhar, tem horas que você não pode ficar simplesmente na primeira, você tem que ir para a segunda, para passar para a terceira, para chegar na quarta marcha, e chegar na quinta, e até mesmo, se tiver condições, passar para a sexta marcha, e continuar na estrada, fazendo igual Davi, fazendo de mudo, de surdo, porque se você parar para ouvir alguém, você morre. Parar para observar alguém, você morre. Tem uma pessoa que me disse essa semana, disse para mim assim, olha, eu preciso fazer essa campanha Portas Abertas, e eu preciso conversar com o senhor para saber como que eu vou fazer essa campanha sem estar na igreja, porque eu preciso fazer essa campanha, mas eu não tenho como estar na igreja, mas eu preciso fazer essa campanha. Minha família está bem, minha filha está bem, meus filhos estão bem, mas eu preciso fazer essa campanha. O que você acha que foi a minha resposta? Falei, você não precisa ainda. No dia que você entender que você precisa, você vai ver que o horário é inegociável. Ponto. É o que, igreja? Inegociável. Se a tua família vai bem, se os seus negócios vão bem, saiba, diga comigo assim, o deserto é logo ali. O povo escravizado no Egito. Eles o quê? O quê? Não. Eles o quê? No deserto. No Egito. Sai para ir para onde? Chega no deserto, sente o quê? Desejo, vontade de comer a comida dos escravos. Deserto é fácil? Mas o deserto é logo? Jesus fez o jejum, terminou o jejum, Satanás pegou ele e fez o quê? Levou ele para onde? Para o deserto. Porque não é qualquer um que consegue vencer o quê? Vira para o teu irmão que está do seu lado e diga assim, o pior, que no deserto eu vou precisar de você. Hello? Eu disse para o meu irmão mais velho essa semana, disse para ele, falei assim, que bom, você não me chamou, você não precisou de mim, fiquei muito feliz de saber que você não precisou de mim e tal, e dando glória a Deus e rindo com ele. Ele virou para mim e falou assim, então, meu irmão querido, eu não precisei de você esse mês, mas se o mês que vem eu precisar, seu telefone vai tocar. Ah, meu irmão querido, eu falei para ele, querido irmão, se meu telefone tocar o mês que vem, eu vou estar em viagem. Ele falou assim, eu vou te importunar até você me atender. Nós temos que ter essa liberdade em Deus. Mas isso é para aqueles que negam a si mesmo. A sua vontade é feita. Senão, você só fica com as promessas. E elas te enrolam. Elas não se cumprem. Uma vez alguém entrou lá em casa para poder me auxiliar lá, assim que eu mudei. E a questão dessa pessoa era dizer, eu tenho tantas promessas, mas nada se cumpre. Só que a pessoa perto de mim, eu ouvindo aquilo várias vezes, eu falei, eu vou te ajudar. Cola em mim que
as promessas vão começarem a se cumprir. Porque eu vou orar. As promessas começaram a se cumprir. Sabe o que aconteceu? Pergunta, pastor, o que aconteceu? Vamos lá, 1, 2, 3. Pastor, o que aconteceu? Ah, não, você não está muito interessado em saber, não. Tem que ser com mais força. Vamos lá, que a pessoa que está interessada mesmo. 1, 2, 3. Pastor, o que aconteceu? Ah, não, tem que colocar pelo menos o dedo, pastor, e aí? O que aconteceu? Vamos lá, 1, 2, 3. Pastor, o que aconteceu? Agora sim, agora eu falo. Se embolou, se perdeu. Às vezes as promessas não se cumprem, não é porque Deus não está te ouvindo. É porque você não está preparado nem no ponto para poder receber. Porque ponto de servo, meu irmão, é não se mandar nunca. É não se o quê? Mandar nunca. Uma época dessa eu cheguei para a pastora e falei, amor, eu vou embora para o Brasil. Olha que loucura, eu tantos anos nunca falei uma atrocidade dessa. Porque eu não tenho vontade de voltar para o Brasil. Por isso que para mim é uma atrocidade falar um negócio desse. 35 anos fora do Brasil. Imagina para mim adaptar lá de novo. Eu gosto de passear. Mas nunca vou passear, né? Escute bem. Falei, vou embora para o Brasil. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, opa. Ela vai junto mesmo. Ela tá animada comigo. Olha aí. A gente vai pro Brasil. Ela falou assim, primeiro, me diga, aonde que você vai morar, querido? Parece até que eu ia sozinho, né? Aí, eu falei assim, em tal lugar. É lógico que você pega o melhor lugar, né? Você vai pensar em morar na Rocinha? Depois de 35 anos fora do Brasil? Não, você vai escolher um lugar top para morar. Falei, tal lugar. Ela falou, é mesmo? Quanto que custa uma casa lá? Você já parou para pensar? Aí eu falei, tanto mais ou menos deve custar. Você tem condição de comprar uma casa lá? Tem. Ah, que maravilha. Ótimo. Qual carro que você vai conduzir lá? Você sabe quanto que custa esse carro que você está querendo conduzir lá? Coloca o dobro que você vai querer um carro blindado, né? Ah, não, o Brasil tem que ser. Aí ela foi falando e tal. Depois, no final, falou assim, sabe, essas casas geralmente tem empregada. Que lá, uma para lavar, outra para poder, uma lavadeira, passadeira, né? Uma cozinheira, e uma outra para arrumar. Porque todas as vizinhas vão ter tudo isso. Você não vai querer também que eu, morando numa casa dessa que você vai morar, vou fazer tudo que eu estou fazendo aqui. Então você vai ter que ter esse... Eu pensei assim, Jesus, eu vou poder levar o Danilo? Quem vai cuidar do jardim, Danilo? Porque o irmão ali me abandonou. Eu esqueci até o nome dele, né? Aí, tá vendo como é que eu te poupei? Fiz de conta que esqueci seu nome. Tá, Renan? Aí, segue comigo! Quando terminou, eu tava sendo um tostão e tava devendo. Eu falei, não dá. Porque tem coisas que nós colocamos no nosso coração por causa de alguma tristeza, por causa de alguma amargura, por causa de alguma situação, e achamos assim, já dá para resolver desse jeito. Nós não paramos para poder analisar dentro da palavra ou dentro do contexto que nós estamos querendo dar um passo. Tem hora que é melhor você segurar a sua insignificância e entender que tem um Deus que é maior, que sabe o que faz. E estar conduzido por Ele é tudo.